após a Copa, o Flamengo teve uma derrota, que foi justamente o confronto direto para o São Paulo 1-0. Aí fez 2-0 no Botafogo, empatou com o Santos na Vila 1-1 e hoje goleou o Sport 4-1. Primeiro colocado, 34 pontos. O São Paulo conseguiu 3 vitórias. 1-0 sobre o Flamengo no confronto direto, 3-1 sobre o Corinthians, aí perdeu de virada para o Grêmio no meio de semana 2-1, o jogo foi na quinta-feira, e venceu o Cruzeiro fora de casa 2-0, fez 9 pontos em 4 jogos, está em segundo lugar com 32 pontos, 2 pontos de diferença aí as duas equipes. Agora a diferença de jogo dos dois times, Djalminha, para a gente entrar aí no Flamengo e rodar aí daqui a pouco os gols e os melhores momentos. O Flamengo é um time que tem mais posse de bola. Aliás, o Flamengo é o 4º colocado em posse de bola. O São Paulo é o último. O time que tem menos posse de bola no campeonato. Olha que loucura, tá? Passes. O Flamengo é o 6º time que mais troca passes. O São Paulo é o penúltimo. Chances criadas. O Flamengo é o 3º que mais cria chances. O São Paulo é o 15º. Em termos de finalizações, o Flamengo é o primeiro, é o que mais finaliza, o São Paulo é o 10º. Finalizações certas, o Flamengo também é o primeiro, com 89. O São Paulo é só o 9º. E número de gols, ainda assim o que a gente falou da eficiência, aquela eficiência ali de você ter menos chances, ter menos posse e tudo, mas você conseguir ser eficiente, tá ali, ó. São Paulo, 25 gols, 3º colocado, mas o Flamengo ainda é mais eficiente. Tem 28 gols, é o primeiro colocado. O Flamengo te agrada mais do que o São Paulo, embora o São Paulo seja eficiente? Te agrada mais ver um time como o Flamengo, um time que propõe mais o jogo, Djalminha? Na verdade, se a gente for olhar esses números, não era pro São Paulo estar em segundo, né? Não é? Pois é. Uma loucura, né? Pra ver que os números nem sempre no futebol é exato, né? Mas sem dúvida, o Flamengo tem números ali, principalmente nas coisas principais do futebol, né? Que são finalizações, não só a posse de bola, na verdade eu não vejo tanta importância. É lógico que é bom você ter a bola, o Flamengo tem sempre a iniciativa do jogo, mas ali em gols marcados, finalizações certas e quantidade de finalizações estando em primeiro, eu acho que os números do Flamengo são muito bons em função disso. O fato a posse de bola, eu sempre bato muito nessa tecla, que é relativo de acordo com como o time joga. Desculpe te interromper, em 95 você estava no time do Palmeiras, do Luxemburgo. 96. 6. A posse de bola de vocês era baixa. Mas quantos gols o time fez? Mais de 100. Exatamente. Porque era pum, 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 pum. Exatamente. O outro time tentava jogar, a gente roubava. E tem que observar também, o São Paulo saiu na frente nos 4 jogos dele pós-Copa. Ele sai na frente e já deixa a bola mais com o adversário. Normal, as circunstâncias ajudava ele a se retrair um pouco. Pagou o preço por isso. Não, mas é que o negócio que a gente está falando é importante. Você está lembrando de um time que foi mais de 100 gols. Era estadual, não importa, mas era isso. Então a gente falava, pô, cadê posse de bola? A gente já fazia isso aqui. A posse de bola era pequena, nem precisava, pô. Era muito direto, né? Não precisava de Brasil de 70, trabalhar tanto a bola, porque a gente chegava rápido. Isso. Brasil de 70, quantos gols de velocidade de contra-ataque, né, de saída rápida? A questão, assim, de números, é claro, eu sempre falo isso porque, sinceramente, alguns são interessantes, você tem para scout, até para levantamento interno e tal, mas tem muitos números que são só números. Não são números. Eu já falei isso um monte de vezes. É que nem assim. Com o Sidão, São Paulo toma tantos gols, com sei lá quem toma tantos. Então, com o Sidão é pior e tal. Mas qual era a escalação, onde jogou, qual é o horário? Circunstância não está no... A leitura tem que ser do jogo. Sim. Do jogo. Porque você... o São Paulo pode executar 3 contra-ataques excelentes. Tem 2 sozinhos na área. O cara cruzou mal... É uma chance de gol clara, mas que não vai aparecer em nada na estatística. Não vai aparecer chute a gol, ali não tem chance de gol na estatística. Então, a gente tem visto o seguinte, um Flamengo jogando um futebol legal, consistente, um futebol que é interessante. Sim, e o São Paulo também. O São Paulo também tem sido um time atento, um time ligado, um time firme na marcação. Um time que é isso, ele pode não criar muito, mas quando cria, aproveita. Né? Cada um nas suas características. E tem saído na frente em todos os jogos. E o Flamengo jogando bem. É um fato. O Flamengo jogando bem. Eu vi nesse... Sem comparações também, essa sequência de todos é complicado. Mas essa sequência do São Paulo foram 4 jogos contra Peixe Grande. Não era... Sabe? São times importantes. Quase mata-mata, né, Pedro? Quando a gente fala assim, sequência é boa, sequência é fácil, sequência tranquila, quem faz a sequência é um time.
Então, São Paulo fez uma sequência boa. Mas olhar no papel, porra, complicado. Tornou boa, né? Tornou boa. E o Flamengo, ele está ali na sua média. O deslize seria só o... E nem é deslize, né? Nessa altura, a derrota para o São Paulo. Pelo que o São Paulo hoje está fazendo, perder para o São Paulo não foi um deslize. Para mim, o deslize nessa sequência foi um empate com o Santos na Vila. O São Paulo poderia estar na situação do Cruzeiro agora, que perdeu 2 jogos seguidos e foi lá para baixo. Vamos rodar os melhores momentos aqui, passar para o Fã de Esportes. E eu já vou fazer uma perguntinha para vocês. O técnico está mantido do esporte, né? Porque... O técnico do esporte está mantido, foi prestigiado pela diretoria. Teve outro boneco que demitiu por aí. Compensação, o Wagner Mancini não pode caiu, falar né? blindado que dá um azar. Não, isso aí não é bom. O prestigiado que eu falei também não é legal. Roda aí os melhores momentos do Flamengo, a goleada sobre o Sport, 4-1, Maracanã cheio e Vitinho, né? Sobre o Sport. A gente está com o Barbieri aí na agulha? Vamos ouvir o treinador do Flamengo, vamos nessa? Então bora lá para a gente analisar o jogo já na sequência. O que aconteceu hoje aqui, boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente fez uma grande partida assim como equipe, acho que isso favoreceu ou contribuiu para que a gente tivesse alguns destaques individuais, e aí eu acho que o Marlos se enquadra nisso que você citou, realmente fez um jogo à altura do que a gente espera dele, com bastante desequilíbrio, bastante desenvoltura. Sentiu um pouquinho a falta de ritmo no final, até pediu para ser substituído, mas fez um grande jogo, acho que não só dele. Acho que o Uribe também fez uma boa partida, conseguiu fazer um gol. O gol do Hever, acho que vem coroar um trabalho muito bem feito que o Hever vem fazendo ali, junto ao Léo na defesa. A gente tem uma dupla muito segura. A gente acabou tomando um gol no final do primeiro tempo, e essa é sempre uma situação complicada, né? Porque você vai... Apesar de ter feito um bom primeiro tempo já, com muitas chances de gol, você vai para o vestiário com um clima mais pesado. Mas a gente, enfim, conversou, se ajustou, voltamos com uma postura boa para o segundo tempo, conseguimos fazer os gols no início, e a partir daí o jogo ficou controlado, a gente até criou chance para fazer mais gols. Fico bastante satisfeito, não só com o resultado, mas também com o rendimento da equipe. Barbieri, boa noite, aqui atrás. Você falou justamente isso... Da mudança do time do primeiro tempo para o segundo. Como foi essa conversa internamente? Até porque a gente viu o Flamengo no início do segundo tempo parecendo mais ligado no jogo do que propriamente quando saiu para o intervalo do jogo. Uma outra situação, semana agora já de Copa do Brasil, daqui a pouco chega a Libertadores, como está todo esse planejamento, pensando principalmente no Campeonato Brasileiro. Tem um Grêmio na quarta, Grêmio novamente, existe possibilidade de segurar um jogador aqui ou lá no Brasileiro? Boa noite. Não, a conversa no intervalo foi tranquila, porque a gente tinha feito um bom primeiro tempo, tinha criado muitas chances ou possibilidades, faltava a gente concluir melhor, ocupar um pouquinho mais a área. A gente cruzou bastante bola, que cruzou a área deles no primeiro tempo, a gente não conseguiu aproveitar. Então a conversa foi no sentido de que a gente deveria manter a serenidade, ter atenção sim, com algumas questões pontuais, até em relação ao lance do gol deles. Mas eu acho que a gente voltou bem, acho que não sentiu o gol e conseguiu construir o resultado até de maneira, como é que eu vou dizer assim, tranquila, né? Conseguimos fazer os gols cedo e conseguimos fazer um bom jogo. Em relação à questão da sequência, a gente sabe, é uma sequência difícil. O próprio Renato, né, treinador do Grêmio, frisou isso essa semana, que os jogadores não são robôs, e a gente compartilha da mesma opinião, então a gente entende isso. Vamos estar avaliando os atletas a cada jogo a jogo, para ver se eventualmente alguém não tiver condição ou houver um risco excessivo, a gente faz a escolha entre preservar ou dar sequência, mas a gente já vem se preparando para isso há algum tempo, né? E aí quando digo vem se preparando, é com os trabalhos que a gente faz de controle de prevenção de lesão, o controle da carga, que a gente exerce muito bem através do CEP lá no clube, de maneira diária. Eu acho que a gente vem tendo um bom resultado nisso. São pouquíssimas as lesões que a gente tem no grupo e a gente vem conseguindo usar todos de maneira satisfatória. Quem vem entrando bem, vem nos ajudando. Algumas rodadas atrás foi o Matheus Sávio, hoje foi o Marlos, então o Uribe. Eu acho que a gente tem conseguido achar um equilíbrio bom e tem obtido os resultados. Oi, Maurício. Seguindo nesse raciocínio do teu planejamento a partir agora do mês de agosto,
onde vão ser 3 competições, inclusive mesmo os adversários em competições diferentes. No caso agora, o primeiro vai ser o Grêmio. Eu queria saber como é que vai estar a palavra treinamento inserida no teu trabalho. Dá para perceber que, por exemplo, essa semana você vai tentar minimizar isso, levando, né, teu time inteiro para Porto Alegre, passando a semana inteira lá. E dentro disso, eu queria saber como é que o Vitinho está inserido, porque a gente pode afirmar que ele, com o período escasso de treinamento, ele vai meio que jogar e conhecer os seus companheiros durante as partidas? Olha, essa situação, apesar da gente estar entrando nesse momento de decisões, que você citou bem, não é uma situação nova, né? Então, antes da parada da Copa, a gente já vinha jogando meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, e a gente já tinha algumas estratégias em relação ao controle da carga, em relação a como administrar o treinamento, né? Então, não é uma novidade esse tipo de situação. A gente realmente vai levar o grupo todo para lá, para ter o grupo à disposição e conseguir, dentro do possível e com a carga que for possível, dar treino a todos, enfim, fazer os ajustes necessários. Em relação ao Vitinho, o Vitinho vem de um final de pré-temporada agora, né? Já vem de último jogo ali, se sagrou campeão antes de vir, então já chega no estágio avançado, não é um jogador que chega com uma condição física defasada. É evidente que todo atleta, quando se insere ali, requer algum ajuste, algum tempo para se entrosar, mas isso não é diferente com o Vitinho, como foi com o Matheus Sávio, como é com o Uribe, que chegou um pouco mais agora, enfim. O Vitinho é um grande jogador e a gente tem certeza que ele, estando em plenas condições aí, principalmente as legais, né, para que tenha condição de entrar, e vai nos ajudar bastante. Boa noite, Barbieri. Mais uma vez, né, a relação Flamengo, torcida e Maracanã dando certo. Agora, mudando um pouquinho, falando de Grêmio, eu gostaria de saber como que vai ser a preparação, o que o Flamengo vai fazer para poder segurar o Grêmio, já que vocês pegam eles na quarta-feira e também no sábado, e o Grêmio tem jogadores, né, muito habilidosos, como nós sabemos, principalmente também o Everton. Se você, de repente, pretende criar um grupo alternativo, já que o Flamengo tem várias competições, principalmente nesse mês de agosto, que está bem complicado para o Flamengo. Bom, boa noite. Primeiro, só voltar à questão da torcida, né? Mais uma vez a torcida deu um show à parte, foi um espetáculo, é muito bonito esse ambiente que a torcida tem criado no Maracanã, sem dúvida nenhuma, nos dá muita força, nos apoia e nos empurra para frente. Eu acho que a gente pôde retribuir isso fazendo um grande jogo, buscando o gol a todo momento, mesmo com o placar a favor. E essa sinergia tem sido muito bacana, que a torcida tenha certeza que a gente vai sempre se entregar ao máximo para continuar com essa ótima energia. Em relação ao Grêmio, só pegar o gancho no que você disse, em relação a segurar o Grêmio também tem que segurar o Flamengo. Eu acho que são duas grandes equipes, existe muita qualidade individual, existe um bom trabalho do outro lado, mas desse lado de cá também existe, né? Então acho que vai ser um grande jogo, não tenho dúvida nenhuma disso, vai ser uma disputa muito sadia. Não existe grupo alternativo, existe um grupo só dentro do Flamengo, a gente conta com todos os jogadores e trabalha diariamente para que todos eles, assim que forem solicitados, possam entrar em campo e dar conta do recado. A gente vem fazendo isso ao longo dos últimos meses, estou muito satisfeito com essa relação e vamos estudar o Grêmio, assim como a gente tem estudado todos os outros adversários, e procurar encontrar a melhor maneira de se sobrepor ao Grêmio e tentar buscar a vitória. A gente sabe que é difícil, o Grêmio é muito forte, especialmente em casa, mas o Flamengo também é muito grande, muito forte e vai em busca do resultado. Barbieri, boa noite. Queria te perguntar sobre duas questões. Uma, até fique à vontade se eu fiz uma leitura errada, se não for novidade, que me chamou muita atenção no segundo tempo, a sincronia de alternância do Paquetá com Everton Ribeiro. Um ficava, outro ia, e eles, assim, muito bem ali, para mim, pelo menos, foi fundamental para a mudança de repente, intensidade, ou, enfim, postura do time no segundo tempo. E aqui, com alguns números aqui, foram quase 500 passes trocados e só 13 errados. É um número que chama muita atenção, com Cuéllar e René perfeitos, sem nenhum passe errado. Fala um pouco sobre isso também. Boa noite, né? Não, fico satisfeito. Eu acho que eles têm entendido cada vez mais a maneira de jogar. Eu já falei sobre isso em outras oportunidades, né? A questão da posição e função, né? Então, muitas vezes, os jogadores têm total liberdade para trocar de posição, entendendo que cada posição requer uma função diferente. Eu acho que
Tanto o Everton Ribeiro quanto o Paquetá têm esse entendimento de maneira fácil, eles são jogadores muito inteligentes e conseguem trocar durante o jogo. Houveram mais trocas também, o Diego às vezes trocou com o Marlos, trocou com o Uribe, enfim. Eu acho que conforme a gente vai caminhando na temporada, o entrosamento, o entendimento deles vai ficando mais fácil e possibilita que a gente consiga fazer essas trocas durante o jogo para se cobrir, para ajustar, não só para atacar, mas também para defender de maneira mais eficiente. Em relação aos passes, realmente a gente tem conseguido atingir um bom nível de trocar passes, de ter paciência, procurar os espaços na defesa do adversário, trabalhar a bola com velocidade, isso sempre é importante, a gente sempre frisa isso, dá muito ritmo ao jogo, né, para desequilibrar o adversário com essa troca de passes. E com isso, enquanto a gente está fazendo essa troca em velocidade, poder fazer a melhor escolha, né? A melhor escolha se é uma jogada aberta, se é uma jogada por dentro, se é uma bola na área. E eu fico feliz, acho que a gente fez boas escolhas hoje. Ainda temos margem de melhora, isso é importante, mas acho que a gente está no caminho correto. Boa noite, Maurício. Parabéns pela vitória. A minha pergunta é a respeito ao Paulo Guerreiro. Ele vinha sendo titular, hoje a surpresa no time titular foi o Uribe, e ele está em processo de renovação de contrato. No próximo jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, ele completa 7 jogos. Existe uma conversa entre vocês dois para ele pedir para não jogar, porque se ele completar 7 jogos, ele não pode jogar para uma outra equipe na Série A. Existe essa conversa entre vocês? Enfim, como é que está esse pensamento dentro do Flamengo? Bom, boa noite, obrigado. A questão do Paulo, ele vinha de 3 jogos em sequência, né? Não vinha habituado a ter essa sequência, então a gente entendeu que houve sim uma queda de rendimento. Eu tive uma conversa com ele no sentido de como é que a gente pode recuperar, né, esse rendimento que a gente espera dele. Ele também é ciente disso, está incomodado, ele também está muito focado em poder contribuir mais, até por isso, na sessão de treino ali, antes-jogo, que normalmente a gente faz bola parada, o Paulo não participou, fez um trabalho diferenciado para poder recuperar esse ritmo e essa sequência. Ele tem manifestado a todo momento o desejo dele de ajudar a equipe, de poder contribuir. Não tive nenhuma conversa com ele nesse sentido, sobre renovação. Essa é uma questão que ele está tratando com a direção e o agente dele, eu não me envolvo nisso. Tenho conversado com ele só sobre questões de campo mesmo, e mais uma vez volto a frisar. O Paulo tem se demonstrado a todo momento muito propenso, com bastante vontade de ajudar a equipe, de poder contribuir da melhor maneira possível. Barbieri aqui atrás no meio. Eu quero que você fale um pouquinho, né, ainda sobre essa vitória importante, goleada, para essa sequência que vocês têm agora pela frente. O quanto traz mais confiança para encarar, né, essa maratona de jogos? São 3 competições diferentes. Boa noite. Não, é importante, a vitória é importante. Não só pensando na sequência, mas das decisões, mas também, principalmente, pensando no brasileiro, né? Então a gente tinha como objetivo chegar nesse momento de decisão de Copa do Brasil, mais à frente decisão de Libertadores, brigando nas primeiras posições. Acho que a gente tem feito isso bem. Acho que a gente chega com bastante confiança para enfrentar essa sequência que é difícil. Acho que vale destacar que a gente enfrentou uma boa equipe que não vinha num bom momento, é verdade, mas uma equipe que conquistou uma vitória contra o Palmeiras dentro do Allianz, tinha empatado com a equipe do Grêmio, enfim, uma equipe que vinha tendo bons resultados contra equipes que brigam pelo título. A gente sabia que não ia ser um jogo tranquilo. Acho que a maneira como a gente jogou e como a gente se comportou fez com que a gente conseguisse fazer com que o placar fosse elástico e ter relativa tranquilidade no jogo. Fico muito satisfeito e agora a gente vira a chave e pensa exclusivamente no Grêmio na quarta-feira. Barbieri, boa noite. Parabéns pela vitória. David aqui dos Antenados na Jogada. Eu queria te perguntar em relação à sequência que vem agora, que é uma maratona, né? No mês de agosto, tão falada, a maratona que o Flamengo vai enfrentar com a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo segue na liderança. E é muito difícil, muita gente fala que é muito difícil o Flamengo manter, né, sair ileso desse mês de agosto das 3 competições. Aí eu queria saber de você como é que você pretende passar esse mês de agosto para que o Flamengo evolua nas 3 competições, e aí se deve ou não poupar em alguma, privilegiar alguma ou não. Bom, boa noite. Eu respondi anteriormente, né? A gente vem se preparando já para isso há um bom tempo, né? Através do controle da carga minucioso nos treinamentos, através de todos os trabalhos de prevenção. A gente sabe da dificuldade de ter essa sequência. A minha expectativa é que a gente continue com uma sequência vencedora, como a gente tem feito até agora.
E sobre poupar ou não, a gente vai avaliar caso a caso em relação a cada jogo, né? Se alguém tem um desgaste excessivo ou não, se existe alguma necessidade. As mudanças ocorrem também não só por questão física, mas por questão de cartão, suspensão, às vezes por questão de característica técnica. A gente já fez outras mudanças nesse sentido. Então, as mudanças são naturais e ocorrem ao longo do caminho, né? A gente não tem nenhuma delas programada, a gente vai avaliar jogo a jogo. Entende que a sequência é difícil, mas é difícil para todo mundo. E já disse isso anteriormente também, o Flamengo tem essa sequência, mas é uma sequência que qualquer clube do Brasil gostaria de ter, né? De poder estar defendendo as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, poder estar disputando jogos de decisão na Copa do Brasil e na Libertadores. Então acho que a gente conquistou, tem mérito, é uma conquista nossa poder estar enfrentando essa sequência difícil, a gente vai valorizar ao máximo. Obrigado, professor, obrigado, senhores. Treino amanhã às 10 horas, imprensa liberada por volta das 10h30. Obrigado. Muito bem. Ô, Djalminha, se tivesse que priorizar, você seguiria firme no Brasileiro? O Flamengo é líder, tem time, tem elenco, tem futebol para permanecer nessa briga e chegar lá no final com toda a capacidade para conquistar esse título que não vem desde 2009. Você priorizaria ou você olharia para outra competição com um pouquinho mais de atenção? Não, acho que não dá para priorizar nenhuma competição nesse momento. Você tem que tentar ir com a força máxima, como o Barbieri falou, se tiver algum jogador com problema pequeno, deixa de fora, mas eu acho jogo a jogo. Acho que tem que ser jogo a jogo, não pode priorizar, até porque as competições, teoricamente, a mata-mata são as mais importantes, porque se você perder, acabou. O brasileiro ainda tem uma margem de recuperação, então não dá para priorizar, apesar do Flamengo estar em primeiro no Brasileiro. Até porque não tem aquela gordura que o Flamengo chegou a ter em dado momento, São Paulo está ali na cola, mas dá para você negociar, né? Porque está tudo muito embolado, não tem ninguém desgarrando, o único que está mais na frente é o Flamengo mesmo. Mas mesmo assim, acho que o Brasileiro está cedo, está muito cedo, acho que pode, os 6 ali primeiros que estão ali naqueles postos podem tranquilamente brigar aí pelo título. Vamos falar de alguns personagens hoje no jogo, né? Começando pelo Uribe, né? E finalmente o Guerreiro não entrou de titular, foi o Uribe, era o que se pedia, inclusive. Aliás, o Barbieri fala sobre conversa com o Guerreiro, como é que a gente pode recuperar, etc. Sempre fica essa interrogação, né? Vamos recuperar para onde, Pra né? quem e pra quem, né? Para que momento, né? Porque, Guerreiro assim, entrou, tava 4-1 já. Exatamente, né? O Guerreiro entrou no lugar do Diego, né? O Diego e o Everton Ribeiro. Exatamente. Entrou o Giovânio e o Guerreiro. Isso. Mas, assim, como é que foi o Uribe? Teve 4 chances de gol. O Uribe vem jogando bem. O cara tem um bom toque de bola, briga ali na área, é bom jogador. Acho que a alteração foi muito em função da queda realmente de rendimento do Guerreiro. O Guerreiro realmente não vem jogando bem, não é nem jogando bem, parece que está fora de ritmo de jogo, então, mais lento do que os outros jogadores. E o Uribe entrou, jogou bem, teve uma boa atuação do Marlos Moreno, foi muito bem, principalmente no 1 contra 1, nos dribles. Paquetá, você falou que ele desencantou no primeiro tempo, mas eu diria para ele como meu pai falava para mim. Às vezes eu jogava bem, fazia um gol, ele foi mal. Foi por quê? Perdeu mais 2. E o Paquetá poderia ter oportunidade ali de fazer mais gols e não pode desperdiçar. Quando você tem a facilidade de chegar na cara do gol, tem que fazer porque aumenta o teu currículo e a tua história. Então, às vezes, quando o jogo está 3-1, 4-1, você dá uma facilitada, tem que fazer o gol. E acho que ele poderia ter feito no mínimo mais 1 ali no segundo tempo. Apesar de recuperar essa preocupação do Barbieri de recuperar o Guerreiro, o Uribe já foi titular, vai com o Uribe, né? Não, e o Uribe... Porque é o cara que foi contratado... Exato. Agora. Exato. O Uribe é o futuro. Logo, né? E hoje até o pivôzão que esperam do Guerreiro, o Uribe fez no meio do jogo. Ele fez um pouco de tudo, chegou muito bem, né? Não é o caso... Porque o Flamengo já esteve numa situação, inclusive em que era refém do Guerreiro, porque não tinha quem escalar. Né? Inclusive na volta da Copa do Mundo, quando tinha o ceifador expulso, não podia... Agora já não é mais essa situação. Não há porquê. O Djalma falou que o Guerreiro está fora da sincronia dos outros jogadores, e está mesmo, simplesmente porque acabou o ciclo dele no Flamengo. Está presente só de corpo, não de espírito. Então não dá. Hoje não fez falta nenhuma. E a situação sim, difícil também para o atleta, né? Porque ele
está com o seu futuro incerto, né? Ele não sabe nem se vai poder continuar jogando futebol por um período, terminando o contrato. Pois é. Isso também afeta. Ele deve estar pegando também. Como é que está a cabeça do cara, né? É por isso que, num comum acordo, as duas partes poderiam falar, não está dando mais. Né? Eu sempre uso o exemplo do Lucas Lima no Santos. O Santos abriu mão do Lucas Lima quando ainda poderia colocá-lo em campo presente de corpo, mas não de espírito. É melhor para todo mundo. O Marlos foi uma grata surpresa hoje, né? Você já citou o Marlos Moreno, né? Foi uma grata surpresa hoje, né? Porque o Marlos, me oscilando, claro, esteve lesionado também agora, até por isso não jogou e tudo, mas hoje fez uma boa partida. Né? Fez, principalmente assim, nas jogadas individuais. Ele partiu para cima, estava muito rápido, leve, deu muito trabalho. No primeiro tempo, as principais jogadas ali saíram dos pés dele. Inclusive, a substituição foi em função dele ter provocado o cartão amarelo no lateral direito, substituição do Vink, que acabou fazendo o gol. É um jogador que, assim, todo mundo esperava muito dele. Ele não começou bem, mas agora parece que engrenou. E também queria ressaltar, muito boa, na minha opinião, a contratação do Vitinho. Acho que é um excelente jogador e pode somar muito para o Flamengo aí, para essas competições todas que o Flamengo tem pela frente. Com a chegada do Vitinho, essa parte ofensiva do Flamengo é a melhor do país? Sabe o que eu estava pensando aqui? Que muito provavelmente com o Vitinho jogando, o Flamengo vai diminuir essa posse de bola. Pela característica do Vitinho. Jogando de contra-ataque, né? Jogando com ele. Mas se não é a melhor, talvez empate com alguma outra Palmeiras, que você pega aí com Cruzeiro. o Palmeiras. Não tem muitas. Ofensiva, Palmeiras sim, Cruzeiro não. É a peça que falta ali para o Flamengo, né? Isso está muito claro. A diferença, a gente está falando de nomes, né? Isso. Mas comparando o Palmeiras com o Flamengo, o Barbieri citou ali, o Flamengo tem muito mais mobilidade. Acontece tem mais muito jogadores ali essas trocas de posições e isso confunde muito o adversário. Você vê o Flamengo jogando com um volante, o Coelho chega para finalizar de dentro da área, ou seja, está bem sincronizado. Eles trocam. O Everton Ribeiro faz um lançamento de gol pro gol do Paquetá, jogando pelo meio, e faz o gol lá pela direita aberta. Então essa troca de posição, na minha opinião, credencia esse ataque do Flamengo aí, do meio de campo para frente, como um melhor. Principalmente tem Diego, Paquetá, jogadores de qualidade no meio de campo, isso está deixando muito forte. O trio de meias é muito bom, né, João? Né? O trio de meias é muito bom, né? Everton Ribeiro, Diego e Paquetá são jogadores que não são estáticos, né? E com você lida por qualquer um. Djalma citou no Palmeiras já é uma coisa mais estática. Os que jogam abertos, centroavante, não tem de um lado, não sei o quê, né? Movimentação toda. E você citou a questão do volante com o Coelho, já era outra coisa, né? Aliás, cada vez mais se estabelece como uma figura... O Zé Ricardo não gostava muito dele. Fundamental no Flamengo. Né? Mas com o Zé Ricardo, ele não tinha chegado no Márcio Araújo, E ele cresceu também, né? O futebol dele cresceu muito. Foi tendo oportunidade. Esses jogadores vêm de fora, eles têm que se adaptar ao país, à cidade, ao meio que se joga o futebol. Tem que dar um tempo para eles também. Não é fácil para o jogador que vem de fora. E, finalmente o cara conseguiu. Sim. O problema ali é número, é quantidade. Está faltando o volante no elenco agora. Né? Então, acho que é a próxima coisa que a diretoria tem que ver. Você tem um cara indiscutível, hoje que é o Coelho, indiscutível e o Rômulo não deu certo, o Arão também. Uma série de discutíveis. Você teria o Ronaldo. O garoto Ronaldo ainda falta mais confiança nele. Ainda mais nessa função. Mas é outro também. O Jonas foi embora. Não deram rodagem, né? O Ronaldo merecia a rodagem. Mas o Jonas, quando estava entrando, estava dando conta. Então, né? se sentir falta do Jonas, é absurdo pro elenco que o Flamengo tem. Com todo o respeito que o Jonas merece. Né? Você acha que é o setor ofensivo mais poderoso do país, ou Antero? Opções ele vai ter. Bastante, né? Bastante. Eu estou curioso para ver o que vai acontecer. E de fato é interessante isso. Tá rodando bastante. Se bem, você chegou a ver o jogo do Palmeiras hoje, não? De manhã? O Palmeiras hoje fez um pouco mais. Não vi. Não, rodou um pouco mais. Hoje até que você estava falando, me chama um pouco a atenção isso daí também. Estavam assim, o Moisés, o Arthur entrou bem, mas ok, que foi numa situação de emergência, agora vem um técnico novo, mas o Scarpa e Dudu trocaram bastante posição, que é o que está faltando mais mesmo pro time. E o Flamengo tem feito isso muito bem. Sim. Quer dizer, agora com mais opção... Chegando o Vitinho. Tem Giovani no banco. E é bom lembrar que o Flamengo tem um calendário complicado, tem 3 competições, ele vai precisar de opções. Então...
Então, essa certa, é a questão, né? Quando você fala em não priorizar. Todo mundo vai acabar jogando. Mas é um elenco com muitas opções para você não priorizar mesmo, para você ir jogando jogo a jogo. Então, o Vitinho vai chegar babando. Principalmente do meio de campo para frente. Se alguém tiver problema, quem entrar vai ao mesmo nível. Vai conseguir. Não tem a diferença. Você não precisa zerar, tirar todo mundo fazendo 100% de mudança. Você pode ir mesclando. Exatamente. E a questão do Flamengo em relação ao brasileiro não é nem priorizar. É não esquecer o brasileiro. Exato. Não despriorizar. Não largar mão. Afinal de contas, ele é o líder. Quantas rodadas? Então. Né? Acho que já são 9 rodadas de liderança. Não é pouca coisa. Né? Já tá se consolidando lá em cima. Eu perguntei do melhor setor ofensivo. Agora há pouco a gente estava com uma tela comparando o São Paulo e o Flamengo, que são duas equipes que jogam completamente diferentes. Por enquanto está dando certo para o São Paulo, embora tenha perdido para o Grêmio, mas fez 9 pontos nesses 4 jogos e ainda conseguiu zerar alguns amarelos, né? Ainda conseguiu zerar alguns amarelos ali também, podia gerar alguma complicação, principalmente para o jogo de hoje, conseguiu vencer e tudo. Mas assim, hoje, eu sei que é cedo, né? Também é agosto, né? Convenhamos. Mas é o futebol mais agradável de se ver, o do Flamengo? É o futebol que tenta mais. Né? O São Paulo, por exemplo, não é um time que tenta tanto quanto tenta o Flamengo. Está aí a tela mostrando. Tirando o seu time, você tem que escolher um para assistir. Está tudo no mesmo horário, vamos supor. Todos os jogos no mesmo horário, tirando o seu time. Qual time você assiste? Flamengo? Eu ainda gosto muito do Grêmio. Tá. Apesar de algumas o rateadas Grêmio tem dificuldade pontuais, de fazer gol também. É outro time com dificuldade de fazer gol. Essa é uma rateada pontual do Grêmio. O Flamengo é um forte candidato a ser o queridinho de quem gosta de ver jogo. Acho que ainda não é. Ainda falta essa peça que é o Vitinho, que a gente espera que seja o Vitinho. Sim. Então, em tese, quando entrar esse cara, aí não tem dúvida. Acho que deve ser o Flamengo. Aí depende do momento, né? Então, um tempo atrás estava gostoso de ver o Grêmio. O Grêmio. Agora está oscilando. O Inter está gostoso de ver hoje. Eu vi o jogo do Rio hoje. É um time bom de se ver. O Atlético Mineiro é um time bom de se ver. Jogo que flui, né? Time que flui, que ataca, que faz gol, né? O Atlético agora tem que ver como é que vai ficar. Mas é o melhor ataque do campeonato, mesmo. Como conceito de jogo, eu gosto mais do estilo do Grêmio. O Flamengo tem jogadores de muita qualidade, tá? O Flamengo sai para o jogo, mas também se expõe um pouco mais que o Grêmio. O Grêmio corre menos riscos, né? E correr menos risco. Está muito bem armado. Mesmo perdeu alguns jogadores importantes, que dá, o Arthur principalmente, que dava uma outra dinâmica ao meio campo, mas o time do Grêmio, eu gosto de ver o time do Grêmio jogando. Hoje pensando em líder e vice-líder, tá? De novo, aí sim a gente pode falar que é cedo, porque tem muita gente chegando, hein? Tem o Internacional, o Atlético ainda vai jogar, o próprio Cruzeiro pode se recuperar, o Grêmio tá, enfim. Tem muita lenha para queimar, tem muita gente para chegar nessa brincadeira aí. Mas pensando hoje no líder e no vice-líder, até pegando o estilo de jogo completamente diferente dos dois. Você vendo o jogo ali, campo e bola, quem você confiaria mais para apostar? Não, o título está mais para esse aqui. Quem você confia mais? Quem te passa mais confiança? Do que vem apresentando hoje, o Flamengo. O Flamengo passa mais confiança. Mas eu acho que essa briga aí de título de brasileiro vai passar muito pelas equipes que passarem e as que ficarem em Copa do Brasil e Libertadores. Sim. Porque se uma dessas equipes for cair da Copa do Brasil ou Libertadores, vai ter uma vantagem no brasileiro, vai se dedicar só ao brasileiro. Vão cair. Tem 2 brasileiros aí que já vão cair entre Bom, na Libertadores, evidentemente, tem um confronto brasileiro, já vai rodar. Flamengo, Cruzeiro ou Grêmio. E são equipes que estão brigando vão brigar por título no brasileiro, né? Copa do Brasil, então, esse fato. Tem confrontos diretos ali que podem determinar também. Tem time aí que pode ficar fora da Copa do Brasil e da Libertadores numa porrada só em agosto, né? Depressão só com o brasileiro. É uma depressão danada. No caso do próprio Flamengo. Do Grêmio. Sim. Cruzeiro. O Santos não tá na briga do brasileiro. Aí aquele cara otimista. E tem time que pode continuar nas 3. Tem o copo meio cheio, né? Com o Flamengo. Nas 3. Isso dá uma moral danada Flamengo, também. Grêmio. São Paulo e Flamengo. Não, o Flamengo é um time mais consolidado do que o São Paulo. Mas o São Paulo está num, como eles gostam de dizer, um crescente, né? O jogador adora falar isso. E como o Luxemburgo falava, num crescendo. E o São Paulo ganhou do Flamengo, não podemos esquecer isso. Sim. Uma prova de fogo muito grande.
O Flamengo é um time mais pronto ainda do que o São Paulo, considero. Sobre o São Paulo tem aquelas perguntas de fim de episódio de seriado que o Antero gostava de ver. O locutor falava assim, conseguirá o São Paulo, né? Não perca na próxima semana. Quer dizer, conseguirá o São Paulo um monte de coisa. Conseguirá o São Paulo ser campeão no contra-ataque? Conseguirá o São Paulo ser campeão com Sidão no gol? Conseguirá o São Paulo sobre o Flamengo... Menos posse de bola? Menos posse de bola? Não perca na próxima semana. Sobre o Flamengo, você não faz esse questionamento. O Flamengo, você sabe o jeito que o Flamengo tenta a vitória. Sim. E é um jeito, isso desde que a bola é bola, sempre teve essa dicotomia entre o resultado e o meio como você busca esse resultado. Isso aí não vai morrer, essa discussão vai ter para sempre, né? Mas o Flamengo parece mais consistente nesse sentido. A gente entende que o jogo do Flamengo hoje tem um fôlego mais constante do que o do São Paulo. E quando eu falo em fôlego, também lembro do fato dos principais jogadores do São Paulo, o Nenê, por exemplo, aí é fôlego mesmo. O elenco mais curto, algumas exigências do São Paulo também não está tão flauteando assim, ele está na Sul-Americana. Flauteando tem um jogo quinta, tem um jogo domingo. Sim. Né? Então, o São Paulo também está nessa. O São Paulo tem um calendário melhor, assim, de imediato menos agora. ruim. Ele passou por essa fase terrível, agora tem um calendário bem favorável. Bom mesmo é o do Inter e o do Galo, que vão ter semana cheia brasileiro. Só para treinar, recuperar jogador. E são dois times que estão lá. Mas você acha bom em que sentido? Bom, porque eles têm tempo para pensar. Só domingo. Não precisam vão saber aproveitar, né? Não, peraí. Você fala bom porque não estão classificados em outras competições. Em relação aos outros. Eu preferia meu time estar com uma tabela complicada, mas estar disputando o Libertadores. Mas no futebol brasileiro, bom a essa altura. Mas no futebol brasileiro, muito tá assim? Meu? Não. Tentar ser só. No futebol brasileiro tem sido assim. Alguns times têm aproveitado a folga de calendário para disparar. O Corinthians no ano passado foi assim no brasileiro. O Cruzeiro em 2013 o ano passado São Paulo não aproveitou. A teoria na prática é outra, né? O presidente do Atlético fez uma previsão muito otimista no pré-Copa, lembra aquela sequência? Sim, o Galo não fez tantos pontos. Ninguém dava um tostão para ele. Quem diria que o São Paulo ia fazer 9 pontos? Calendário bom. Aí você vê teu time tá disputando o brasileiro, o Libertadores. E bem, nos esse é o ideal, é o calendário ideal, né? Não, é que você falou, tá um calendário bom nada. E outra, esse negócio de parada, só falou, vai ter uma semana para trabalhar, teve gente aí com um mês para trabalhar, voltou e... Eu tinha um amigo... Eu tinha um amigo que falava que time ruim, quanto mais treina, mais aprimora os defeitos. Não é o caso... Tem um time que seguiu a risca isso agora, né? Não é o caso da maioria desses times aí que estão envolvidos. Eu vou te falar uma coisa, dois times eu acho que estão dando bastante graça ao campeonato. Claro, fora o Flamengo, que é líder com mérito, você discute. É o São Paulo. E o Inter também. Claro que os outros ainda vão jogar. Pode ser que o Atlético Mineiro também passe a Inter. É que eu estou falando Inter, porque o Inter veio de Série B, muita gente fala, o Inter... Claro que ainda tem muita coisa para mudar. Pianinho o Internacional. Mas tá bacana o que está fazendo. E o São Paulo também está muito bacana o que está fazendo. Sabe? Bota uma pressão. Então, e o Inter jogando de forma ofensiva, né? Sim, hoje criou chances. Agora, claro, o Flamengo ele está na regularidade ali. E o Campeonato Brasileiro é de regularidade. Sim, então. Mas no ano passado, nessa altura, o Corinthians estava lá disparando. Dessa vez não, você vê, tem o Flamengo, mas ali com a cautela, porque tem a sombra do São Paulo e o Internacional que também... Sabe, se ninguém dava grande coisa por ele, está indo bem. Agora, se vai ter fôlego o São Paulo, se vai ter fôlego o Inter, se vai ter fôlego o Flamengo sim, é outro papo, é outra história. A gente já viu o campeonato muda pra caramba, são 20 rodadas? Primeiro turno 19, mais 19 do segundo. Não, 19... São 16 agora. 16, então, tá. 22. Quantas faltam? 22. 22. Pô, essa parada da Copa, pontos, né? Ela deu uma falsa ilusão de fim de turno. Deu um terceiro turno. Existiu, 3 turnos. Não existe fim de turno. 3 turnos. Na cabeça, aliás, esse campeonato vai ter 3 campeões, né? Aliás, 4. Vai ter o campeão da parada para a Copa, o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo e o campeão geral, né? São 4 campeões. Pode, inclusive, ser... já é do Flamengo. A primeira já foi do Flamengo. Pode ser um clube que não seja campeão de nenhuma dessas coisas todas. Também. Vamos ouvir os jogadores do Flamengo depois da vitória e a apresentação do Vitinho também. A gente sabe que a gente estava com o primeiro tempo controlado. Demos uma baixada no ritmo, acho que na concentração. Um vacilinho de nada. Nossa zaga toda postada, conseguimos tomar um gol ali. Mas o Barbeiro acertou ali no intervalo. Mostrou ali onde a gente vacilou. E procurou mostrar os caminhos melhor para que a gente conseguisse os gols. E graças a Deus no segundo tempo a gente obedeceu bem o que ele pediu, conseguimos fazer os gols e
e no final foi manter a tranquilidade, segurar a posse de bola e sair com essa vitória. Eu me preparei bastante, né, na parada, para já vim num bom momento junto com a equipe, para continuar crescendo e os treinamentos foram muito bem feitos e eu me sinto bem e cada vez mais a equipe vai conseguindo juntar mais opções para a gente poder vencer os jogos, que é o que mais interessa para a gente. Obviamente la expectativa que había, pero ya con el partido de hoy, con el gol, creo que se va un peso y bueno, se vio también después que pude entrar más en juego, mucho más tranquilo y con la felicidad de marcar el primer gol y obviamente aportarle al equipo para que ganáramos e seguir em punta. A nossa equipe tem esse jogo de controlar a partida. Claro que nem sempre a gente vai conseguir atacar, mas a gente tem controlado bem as partidas. Isso é um ponto positivo a nosso favor. Assim, controlando as partidas, a gente vem sempre arrumando cada jogada. Então a gente tem que escolher as melhores jogadas para poder fazer o gol. O segundo tempo conseguimos fazer um gol imediato ali e abrir as portas. Eu acredito que a equipe tem tido esse tipo de reação nos jogos, nem sempre conseguindo fazer gols seguidos como nós fizemos, mas a equipe tem trabalhado bem, tem se mantido forte psicologicamente, fisicamente, isso é muito importante, então a gente fica satisfeito com isso. Você está mais à vontade? Sí, yo la verdad es que me siento con un poco más de confianza. Creo que en el transcurso del parón llegué un poco mejor, hice una buena pretemporada y creo que es mérito a lo que se hizo hoy. Venía haciendo buenas actuaciones, goles en pretemporada y creo que ese es el fruto de todo el trabajo que venía haciendo. Independente da situação, é importante, né, seguir líder. A gente sabe que não só o São Paulo, como outros times também, com certeza vão chegar na reta final, e a gente vai trabalhar para poder manter, né, essa linha que a gente vem mesmo sabendo, né, da dificuldade que é. O importante para nós é chegar no final do ano com o objetivo cumprido, né? Então a gente vai trabalhar para isso, né, e vamos seguir pontuando para poder seguir mantendo na liderança. E jogo a jogo, porque se parar realmente para pensar na maratona de jogos que nós temos, na importância, não vai ajudar em nada, na minha opinião. Então é hora de se concentrar e manter esse ritmo que nós temos jogado. E a arbitragem no Maraca? Maraca com quase 60 mil pessoas. Isso é importante ressaltar. Quase 60 mil pessoas. O torcedor do Flamengo está fazendo a parte dele muito bem feita. Sim. E os cartões, bom mesmo, e os cartões, William, vale destacar, né? Nada de exagero, cartão do Léo Duarte, cartão do jogador do Sport, que depois foi substituído, o Raul, cartão amarelo correto para o Raul, e depois o Vim que entra e faz o gol, inclusive. Tem mais você ainda hoje? Ah, vamos falar de mais você. Não, mas você é amanhã. Você é amanhã, não é amanhã? Mas você... Aliás, aqui na ESPN tem quase um mais você também, que é o Bate-Bola Bom Dia, que tem o Louro José, né? Claro. Tem o Louro José de manhã, lógico. Mas vamos falar de Internacional? Vamos. Pode comemorar ou não, Djalminha? Pô, tem que comemorar. Então vamos falar disso, pronto. Que coisa, viu? Pelo amor de Deus. Hoje tem resenha, hein? 10 da noite tem César Sampaio, tem Alex... Tem esse rapaz aqui que eu vou liberar, viu? Que meio de campo. Além do Richarlison e do Bruno, Djalminha. Que meio de campo, hein? Aquele espaço de respiro pra você fazer o resenha, tá bom? Sei lá, janta, ou então vem aquele lanchinho ali só pro resenha, viu? Aquele lanchinho só do resenha. Vai lá, bate um papo com o pessoal, aquece pro programa e daqui a pouco tá de volta. Obrigado, viu, Djalma? Que isso, prazer imenso. E abraço. Voltamos já já.